Você já deve ter ouvido a expressão pense fora da caixa. E o que você pensa sobre ela? Recentemente eu li esse livro aqui, que chama E Se Fosse Diferente, e ele tem um capítulo que justamente chama Não Pense Fora da Caixa. Eu vou explicar aqui o ponto de vista dos autores e vou explicar depois também o meu ponto de vista, que não é exatamente concordando com eles. E depois eu quero que você comente aqui embaixo qual é o seu ponto de vista do que você vai achar sobre tudo isso. E que as polêmicas comecem. Vamos lá! O que é discutido no livro é que essa frase é utilizada em situações em que você precisa resolver um problema de uma forma mais criativa e diferente, e ela é usada como se fosse realmente dar um insight para a pessoa ali, como se a frase ser dita fosse dar ali, gerar uma ideia imediata. E é claro que geralmente isso não acontece, pelo contrário. O que acontece é que ela pode inclusive gerar uma certa ansiedade, uma certa frustração, porque justamente você não consegue muitas vezes pensar sobre aquela pressão. Então eles criticam a frase e o uso dela nesse tipo de cenário e sugerem que você troque para pensar e se fosse diferente, né? Como isso aqui poderia ser feito de uma forma diferente, porque eles acreditam que pensar dessa forma, fazer esse tipo de pergunta, é mais sábio, é mais eficaz para você encontrar uma resposta diferente do que simplesmente falar pense fora da caixa. Porque essas perguntas, primeiro que elas são perguntas, né, e não simplesmente uma frase ali com um ponto final, elas vão te guiar aí por um caminho para que você realmente consiga pensar em outras possibilidades de solucionar aquele problema. E até outro argumento, né, que eles usam é tipo assim, como? Como pensar fora da caixa? Como se faz isso? E a alternativa que eles dão é justamente pensar e se fosse diferente. Bom, esse é o ponto de vista dos autores e eu vou compartilhar agora o meu ponto de vista. Eu não discordo completamente deles, eu acho que esse raciocínio realmente tem ali um fundamento. E a frase ser usada nesses momentos em que você precisa de uma resposta mais rápida, como se ela fosse trazer uma resposta mágica e criativa imediatamente, eu acho que realmente não vai acontecer e não é o melhor uso dela. Porque justamente nesse tipo de situação você tem até uma pressão, né, para pensar e às vezes a gente se trava para pensar criativamente assim, preciso aí de uma resposta agora. Me dá uma ideia brilhante. Não é muito bem assim que as coisas acontecem. Mas eu vou defender a frase, porque eu acho que ela pode servir a um outro propósito. Ao invés de pensar nela como sendo uma frase que vai trazer uma ideia mágica, eu penso nela como um lembrete. Não vai ser em um momento específico, mas num momento geral da nossa vida, como um guia para que a gente realmente pense diferente no nosso dia a dia. É um lembrete mesmo de que a gente precisa treinar esse nosso olhar criativo. E depois isso me levou a várias reflexões sobre a frase, sobre o uso dela, sobre o argumento que eles usam no livro e tudo mais. E aí eu comecei a pensar em outras coisas também. Porque no livro o ponto de vista deles é que a caixa seria a nossa cabeça, com as nossas referências e tudo mais. Então, realmente não tem como pensar fora dela, né? Se a caixa é a nossa cabeça, como a gente vai pensar fora? A gente só realmente consegue pensar com o que tem dentro da nossa cabeça. Mas aí, o meu questionamento é, qual é a caixa? Porque cada pessoa pode ter uma interpretação diferente da mesma frase. A interpretação de que a caixa é a nossa cabeça é uma interpretação dos autores, não era a minha. Se eu penso que a caixa é a minha cabeça, o pensar fora da caixa seria para me estimular a buscar novas referências, buscar outras coisas que ainda eu não vivi, que eu ainda não sei, que eu ainda não experimentei na minha vida para que a minha bagagem aumente. Mas de qualquer forma, mesmo que a gente busque referências fora e vá aumentando ali o nosso leque de inspirações e referências e tal, no fim das contas, tudo acaba entrando na nossa caixa, que seria a nossa cabeça, né? Então, de qualquer forma, daí, nessa perspectiva, eles estariam corretos, de que não tem como a gente pensar fora da caixa. O máximo que a gente consegue fazer é trazer coisas novas para dentro. Mas essa não é, na verdade, a minha interpretação do que eu sempre pensei em relação a essa frase. O que eu interpreto da frase é que a caixa é um padrão pré-estabelecido.
E o que eu quero dizer com isso? Quando vamos pensar em uma solução para um problema que geralmente já é um problema meio padrão, que outras pessoas já solucionaram de uma forma ou de outra anteriormente, a gente já tem um certo padrão na nossa cabeça. O nosso cérebro é muito treinado para reconhecer esses padrões. Então, quando a gente pensa numa solução para aquele problema, a gente já tem uma resposta meio que imediata do padrão. E o que acontece é que o nosso cérebro, ele sempre vai buscar de imediato aquele caminho que gasta menos energia, que é justamente o padrão. Reproduzir um padrão que a gente já viu antes é o que gasta menos energia para o nosso cérebro pensar em. Tanto é que no próprio livro eles falam, e eu também já vi isso em vários outros lugares, que quando a gente vai buscar uma nova solução para um problema, a gente precisa ir além daquelas primeiras alternativas que vêm na nossa cabeça, porque são elas que vão ser mais criativas. As primeiras que vêm na nossa cabeça são aquelas mais dentro do padrão, são as mais óbvias, que todo mundo vai pensar, então elas são menos criativas, né? Elas são aquilo que todo mundo já fez, que todo mundo já viu. Então, para pensar mais criativamente, a gente precisa cavar ali um pouco mais e além dessa superficialidade, para que a gente consiga pensar em outras coisas fora da caixa, fora do padrão. Um exemplo que eles trazem aqui no livro, que é muito bacana, é sobre formas diferentes de você ir ao trabalho, por exemplo. Eles fazem uma lista de 30 formas diferentes para você ir ao trabalho. E aí você pode pausar aqui o vídeo e tentar fazer esse exercício e encontrar aí pelo menos 5 formas diferentes de ir ao trabalho. Se você fez o exercício, provavelmente você chegou em conclusões bem parecidas do que aqui eu cheguei e que eles também chegaram. Do tipo, ir de ônibus, ir a pé, ir de bicicleta, ir de carro, ir de carona. E aí, depois disso, a coisa vai complicando mais, porque você meio que esgota as possibilidades padrões e aí você precisa realmente se esforçar mais para pensar criativamente. E é justamente isso que o nosso cérebro não quer, porque gasta mais energia. Então é um fato, essas primeiras ideias, elas são as padrões, elas são as mais comuns, as mais normais, que todo mundo pensa. E para ser criativo, a gente precisa ir além disso e fazer associações. É justamente isso que é pensar fora da caixa, para mim. É pensar fora do padrão. Então é como se a caixa fosse a solução padrão ali, que todo mundo vai pensar, e pensar fora da caixa é ir além disso. E aí, nessa interpretação, faz sentido a gente falar em pensar fora da caixa. A gente não vai estar pensando dentro. É como se a caixa fosse um lugar onde a sociedade vai colocando a gente. E aí, talvez seria viver dentro da caixa, mas pensar fora delas? Talvez, não sei. Viajei aqui nas minhas reflexões. Então a questão é, eu acho que depende da interpretação que a gente faz da frase, de qual caixa a gente tá falando. E olha que louco isso tudo aqui, um super parênteses aqui na nossa conversa. Essa frase, ela é super repetida, né? A gente já escutou diversas vezes, em diversos lugares diferentes. E quando a gente fala ela ou escuta, parece que a gente pensa que tá todo mundo escutando e ouvindo, interpretando da mesma forma, mas na verdade não. A verdade é que ela pode ter uma interpretação diferente para cada pessoa e a gente acha que tá falando a mesma língua. A gente pode estar falando com uma intenção e a outra pessoa escutando com uma interpretação completamente diferente. Enfim, eu nem sabia que essa frase que é tão batida podia gerar tanta reflexão. Mas eu realmente queria trazer ela por aqui porque me trouxe uma super discussão interna, então queria trazer para vocês também. Não esquece de deixar no comentário o que você achou, o que você interpretava da frase, depois do vídeo, com o que você concorda, né? Pra gente continuar conversando sobre isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e tenha viajado na reflexão junto comigo, fora ou dentro da caixa. Falando rapidinho aqui sobre o livro, se você se interessou, porque eu sei que muitas pessoas no Instagram me perguntam sobre os livros e tudo mais, ele é um livro muito bacana, tá? Apesar de eu não concordar 100%, mas ele é um livro muito legal, ele tem vários exemplos, né, práticos ali,
muito bacanas. Ele é muito inspirador e ele também traz várias formas de você pensar mais criativamente. Então, ele também pode ser prático, assim, você também pode ler e colocar em prática o que eles falam, sabe? Então, eu achei muito legal, tá? Além de que ele é muito maravilhoso. Ele é lindo, gente, pelo amor de Deus, sério. Ele é lindíssimo, coloridinho, as páginas, sabe, rosa e azul, toda a identidade linda, até as letras são azuis. É lindo o livro. A editora é Belas Letras, eu já tenho alguns outros livros dessa editora e os livros são muito lindos, assim, impecáveis, sabe? Todo coloridinho e tal. E eu acho que faz total sentido, porque é um livro falando sobre criatividade que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver e faz inclusive a leitura ser mais gostosa. Um beijo e a gente se vê na semana que vem.